Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Jesus estava na cruz, isto foi dito profeticamente, e ele lá na cruz, ele vai dizer estas palavras. Ele diz: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Sofrimento, buscando o Pai. Nós não temos feito isso. Quando nós estamos sofrendo, uma das coisas que nós fazemos é não orar. Achamos que não tem solução e paramos de orar no meio do sofrimento. E aí no versículo 3: porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Olha só, Israel é o povo de Deus, é a igreja do Senhor nos dias atuais. E diz que aquele que é santo habita no meio dos louvores do seu povo. Meu irmão, se você quiser encontrar Deus, é louvando a Ele. Se na tua casa, se onde você está, tiver um louvor para Deus, nós temos essa promessa: tu és santo, o que habitas entre os louvores do seu povo. Então Deus está com você aqui no seu lar, onde tiver louvor é para Ele. O único lugar que você vai ver que Deus não vai estar é onde Ele não é invocado, onde Ele não é adorado, onde Ele não é louvado. Hoje mesmo eu estava vendo ali em Pirapozinho um convite para o baile da terceira idade, dizendo que havia ônibus grátis para levar o povo para o baile. Pode entrar, irmã Eliane, irmão Fabinho, irmão Rodrigo, entre, fica à vontade. Cris, entre, fica à vontade, tem lugar aqui na frente, ó. E aí o texto vai dizer, lá na propaganda, no chamado, eles estavam dizendo que haveria sorteio de caixas de latinha, que haveria bebida e dança para todo mundo e ônibus grátis. Vai pedir um ônibus para ver se tem ônibus grátis para carregar o povo para a igreja. Não tem, mas para o baile, para aquilo que é mundano, para aquilo que é a perdição das almas, aí tem. Por quê? Porque o sujeito vai para um baile, enche a cara, bebe. O que ele vai fazer em casa? Confusão. Porque às vezes a esposa não concorda, está aborrecida de ver o marido naquele estado. Então, gente, olha bem a diferença. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E onde não há louvor, Deus não está. Porque Ele habita, Ele está onde Ele é adorado. Aqui agora, no versículo 4: em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Aqui está falando de uma forma, quando Israel já estava na terra de Canaã, eles já tinham posse da terra. Agora os pais confiaram lá no Egito, clamando ao Senhor. Os pais confiaram atravessando o deserto. E aí a promessa vai dizer: tu os livraste. Quando eu e você confiamos em Deus, quando eu e você nos entregamos a Deus, quando eu e você andamos com Deus, Ele vai nos livrar dos tropeços e das aflições, das angústias, das adversidades que passamos. Nós precisamos ter cuidado de confiar em Deus de manhã até a noite, de noite até o amanhecer, enfim, todo momento da nossa vida. Não deixar que as preocupações, as perturbações, os medos de derrota venham nos vencer, mas que a confiança em Deus seja uma coisa firme dentro de nós. Aleluia. Versículo de número 5: a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Olha só, a ti clamaram, ou seja, um povo que clamou a Deus e escaparam. Estavam lá no Egito, eram escravos, não tinham direito nenhum, lá no deserto, passaram por tudo que passaram no deserto. Em ti confiaram e não foram confundidos. Ei, você só encontra a pessoa que não confia em Deus confundida. Mas uma pessoa que confia em Deus, ela não anda confusa. Ela anda no meio de tribulação, ela anda no meio de angústia, ela anda no meio de aflição, mas ela não anda confusa.
6. Mas eu sou verme. Olha o que o salmista estava dizendo. O que é um verme? Pensa, uma minhoca, um inseto, alguma coisa que você passa o pé em cima e derrete, se acaba no chão. Se eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Opróbrio, desonra. Olha só, ele estava dizendo, eu sou um verme, eu não sou homem, eu sou opróbrio, eu sou a desonra do meu povo, desprezado do povo. Sabe quem era esse homem? O rei Davi, o rei mais poderoso do Oriente naqueles dias, o homem que nunca perdeu uma guerra, irmão Rodrigo, um homem que nunca conheceu derrota, um homem que nunca viveu derrota. Ele estava dizendo, sou um verme, eu sou desprezado pelo meu povo, eu sou opróbrio, ou seja, a desonra entre o meu povo. Sabe o que é isso? É uma pessoa que confia em Deus, ainda que eu esteja desonrado, ainda que eu esteja desprezado, eu vou continuar firme, eu vou continuar fiel, eu não vou baixar a bola. Deus é o meu Senhor, ainda que os outros me desprezem, ainda que os outros me desonrem, ainda que os outros me abandonem, o Senhor é nele que eu confio. Eu declarei a minha confiança ao Senhor e eu vou permanecer com ele. Olha o versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo. Quando você olha para esse texto, versículos 6 e 7, você vê o que fizeram com Jesus. Jesus na cruz, ele foi desprezado, foi desonrado pelos homens. O povo de Israel, para os quais ele veio, dos quais ele era da família dos judeus, desonrado e desprezado Jesus. No versículo 7, diz, todos os que me veem zombam de mim. Ele na cruz, e as pessoas passavam, balançavam a cabeça e diziam, tu não é o Messias, tu não é o Salvador, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz, cuspiu para o outro lado, como quem diz, você não é nada. 3 dias depois da cruz, o mundo viu a resposta, quando a terra se abriu, e o Salvador ressuscitou, e Jesus reviveu para a glória da igreja. Sabe por que estamos nesta noite aqui? Porque Jesus vive, não está na sepultura, não está morto, e o seu Espírito Santo desceu para conviver com a igreja na terra até o dia do arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo. Muitas vezes alguém talvez já olhou para você e disse assim, esse aí, essa daí, desfizeram, desprezaram, zombaram, olharam para nós com um olhar de desdém. Fizeram isso com o nosso mestre quando ele estava na cruz, conquistando a maior vitória que o mundo pode receber. Versículo 8. Olha o que disseram para ele, e é o que o mundo também pensa com relação à igreja. Confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Ou seja, você vem para a igreja, você ora, você busca Deus, você canta, você fala de Jesus, do amor, do poder de Jesus Cristo, você tem prazer nele, e o povo está te olhando e dizendo, agora eu quero ver, como é que ela vai sair dessa? Como é que ele vai sair dessa? Pensa, a própria família olha para nós e está esperando para ver o que vai acontecer. E sempre a expectativa deles é uma expectativa de derrota. É que a gente não passe por aquele momento, é que naquele momento a gente seja arrebentado. E Jesus estava na cruz, e o seu povo, o povo para o qual ele veio, que era o povo de Israel, olhando para ele também disseram isso. Confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Desce da cruz, salva-te a ti mesmo, tu não és o Messias. O mundo viu a resposta. Glória a Deus.
depois de 3 dias. Se confiarmos no Senhor, todos os que nos rodeiam e nos cercam verão a resposta da tua fé, porque Deus habita com aqueles que confiam nele. Deus habita com você, não importa, viu, minha irmã? Não importa o que os outros pensam de você, não importa o que os outros pensam de você. O que importa é que você habita, que ele habita com você, porque você confia nele. Ele estava na cruz, desonrado, desrespeitado, desprezado, zombado pelo seu próprio povo, mas lá na cruz, ele desce para a sepultura e todos dizem: acabou. Até os discípulos vão pescar. O nosso mestre acabou. Depois de 3 dias o mundo vê a resposta. E depois de 40 dias ele sobe ao céu. E depois de 10 dias ele envia o seu Espírito Santo para fazer a obra mais poderosa que o mundo pode conhecer, que é salvar o ser humano, arrancar de onde me arrancou e de onde arrancou você, do pecado, da desobediência a Deus, da cachaça, da prostituição, das drogas, do inferno que nós estávamos caminhando para lá. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda nos seios de minha mãe. Aleluia, aleluia. Quem é que garante que uma criança que está sendo gerada no ventre de uma mulher vai viver, vai sair dali? Só Deus. E o salmista está dizendo isso: tu és o que me tiraste do ventre da minha mãe. Se nós estamos vivos aqui, já somos vencedores, meu irmão, porque nós nascemos do ventre de uma mulher. Deus nos deu a vida, nos tirou de lá. É por isso que nós estamos aqui, e nós somos vencedores só porque já nascemos e temos vivido nessa terra até o dia de hoje. Você tem que se alegrar, você tem que louvar a Deus, você tem que engrandecer o Senhor, porque o Senhor já te fez vencedor desde o dia do teu nascimento. Muitos morrem no parto, muitos morrem antes de nascer. Você está vivo. Aleluia. Mas tu me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios da minha mãe, estando ainda dentro da minha mãe. Deus nos preservou, Deus nos guardou, e do ventre da nossa mãe Deus nos tirou. Aleluia. Se você olhar nisto, Jesus estava no ventre de Maria quando são chamados para Galileia para fazer o recenseamento. E Jesus nasce numa manjedoura, pobre, humilde, não tinha bercinho, não tinha enfeites para o seu quarto. Se eu falar muito eu choro. Não tinha coisas de valores. O Senhor preservou a vida dele, tirou ele do ventre daquela mulher. Maria teve o privilégio de dar a luz ao ser mais precioso do universo. Mas foi numa manjedoura, irmãos, foi num coxo onde o gado comia ração. Foi dentro de um estábulo, uma mangueira, um lugar onde se prende os animais, onde tem fezes e urina pelo chão. Ali nasceu o nosso mestre. E o que é que nós queremos ser da vida? O Davi está dizendo dentro desse salmo: eu sou um verme, eu sou um verme, homem desonrado, homem desprezado pelo povo. E às vezes a gente fica indignado quando alguém nos despreza, quando alguém nos deixa de lado, quando alguém desfaz da gente. Olha o que fizeram com Jesus, e Ele é o maior ser do universo, o vitorioso, o grande, o poderoso, o autor da vida e da nossa salvação. Sobre ti, versículo 10: fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus,
desde o ventre da minha mãe. Aleluia, aleluia. Fui lançado sobre ti desde o ventre da minha mãe. Se nós estamos hoje aqui, Deus tinha um projeto conosco desde o nosso nascimento, desde o tempo da gestação nossa. Nós fomos escolhidos por Deus, e não dá para mim consultar outros textos para não me alongar. Ó Deus, versículo 11: não te alongues de mim, não te afasta de mim, ó Deus, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram. Eu vou parar aqui, vou deixar esse outro texto para frente para me ministrar outro dia. Não te alongues, não te afaste de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Jesus atravessou por isso. No Calvário, quando ele está na cruz, ele clama pelo Pai, e ele diz: Pai, por que me desamparaste? O pecado nosso que tinha caído sobre Jesus na cruz do Calvário fez com que Deus ficasse de costa, não pudesse ver o seu filho por causa do nosso pecado, porque Deus não contempla pecado. Quando Deus olha para nós, Ele olha pelo sangue do Filho dele que foi derramado, o sangue do Filho dele que nos lavou, o sangue do Filho dele que nos cobriu. Quando Deus olha para nós, que somos seres fracos, falhos, pecadores, mas fomos perdoados, Ele olha para nós pelo sangue de Jesus, Ele nos contempla pelo sangue. Aleluia, aleluia. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Quantas vezes você se vê assim? Quantas vezes você se sente assim? Quantos momentos da sua vida parece que você está só e só contempla a derrota? É a derrota que se aproxima. Jó, no capítulo 13 ou 17, ele vai dizer assim: tenho diante dos meus olhos a sepultura. Ou seja, um camarada que já não via muita esperança, um camarada que estava olhando e dizendo: não tem, eu estou indo para a sepultura. Ainda que ele confiava em Deus, ainda que ele adorava a Deus, ainda que ele orava e jejuava, ele olhava para frente e diz: tenho diante dos meus olhos a sepultura. São os momentos, irmãos, são os momentos de angústia, são os momentos de aflição, são os momentos de dificuldade. Mas como nós vimos aqui no texto, no capítulo de número 4, a ti confiaram nossos pais, a ti confiaram e tu os livraste. Aleluia. A ti confiaram e tu os livraste. Assim também Deus livrou Jó, que estava em cima do monte, de cinza, com cinza na cabeça, em oração, em jejum, em súplica, em feridas, o seu corpo esfacelado, e ele clamando, ele confiando, ele adorando, ele esperando o momento da resposta de Deus. Assim como Jesus na cruz, Jó também, antes de Jesus, confiava em Deus. Davi confiava em Deus, foi um guerreiro, foi um homem que venceu, governou Israel, Israel prosperou, a nação foi bem debaixo do reinado de Davi. Quando somos homens e mulheres piedosos, Deus vem conosco para mudar a nossa história. Aleluia. Aqui no texto, nós olhando para o texto, tu os livraste. Deus livrou Jó naquele sofrimento. Jesus desceu à sepultura. Deus não o livrou da cruz e nem da morte, porque era propósito de Deus Ele pagar a nossa conta. Nós não seríamos capazes de aguentar o que Jesus aguentou. Então Ele morreu por nós, o último sacrifício. E aí então o mundo para tudo, mas Jesus não para na sepultura. Aleluia. Jesus vive. Essa é a razão porque essa porta se abre na cidade de Estrela do Norte. Jesus vive. Essa é a razão porque essa porta se abre em Estrela do Norte. Jesus vive, e a vontade dele
é que o seu reino seja expandido. A vontade dele é que o reino dele seja conhecido por toda a terra. E nós estamos aqui para ganhar almas, não apenas para abrir uma porta, para expandir o reino, para trazer os que sofrem à presença de Deus, onde eles serão curados, onde eles serão ajudados, onde eles serão fortalecidos, onde eles poderão ter esperança, porque é a esperança nossa que nos leva até Deus. Aleluia, aleluia. Agora eu quero te convidar, e depois o pastor Rodrigo faz aí alguns louvores com a gente, e depois